pedir. Olha, você tá de verde e amarelo. Eu tô, Solange. Bora por aqui, nem o símbolo da Band aqui. Não, deixa eu prender. Aqui, ó. Né? Aqui. Lutar pelo... Não é contra partido, né? É contra, na verdade, a falta de honestidade. Aliás, o protesto de ontem não foi contra um partido. Não, contra uma ou duas pessoas, né? Foi contra o processo político que nós vivemos. Tem que mudar, tem que mudar. Por favor, né? Com certeza. Então a gente continua protestando todo dia, não é só ontem não, né, gente? Continua todo santo dia para construir um país melhor, né? Exato. Olha, chique. Oi, gente linda, segunda-feira, bora começar a semana juntinho com você, um sol lindo lá fora. Fica aqui com a gente, hoje é dia de saúde, um assunto muito legal para as mulheres, mas que os homens devem acompanhar também, porque os homens, os parceiros aí, precisam entender alguns sinais aí para poder conviver melhor com as mulheres. Então, antes da gente falar sobre o nosso assunto e chamar o nosso entrevistado de hoje, vamos para a nossa mensagem do dia. Como a gente se preocupa, né? Para de se preocupar com o ontem, porque o ontem não existe mais, assim como o amanhã, que ainda nem chegou. Para que se preocupar, então? A única coisa que a gente tem, que você tem agora, é agora. Então agradeça e viva esse momento, porque é hoje, é nesse momento que Deus pode agir por você. Esse é o nosso toque de segunda-feira, comecinho de semana. Tem tanta coisa boa, tem tanta informação para você de casa, né, Luquinha? Vamos lá, Sol, começar a semana vendo a repercussão dos protestos por todo o país e pelo mundo e também ver o alto número de vítimas das chuvas em São Paulo. Você de casa participa ao vivo no 3922-1387, pelo WhatsApp 997167989 e também facebook.com/Falando Nisso Band. Lembrando do nosso aplicativo Você na Band, onde você pode mandar mensagem, fotos e sua pergunta. Aliás, a gente já recebeu aí 2 fotos de uma telespectadora ontem, né, Solange? A Érica Iano, que estava sim no protesto em São José dos Campos e mandou a foto da filhinha dela. Olha que bonitinha. Desde pequena já consciente, né? Tem mais uma foto também do querido dela também, que ela mandou, que é uma gracinha também, estava aí fazendo toda a bagunça aí, pedindo para que acabem com a bagunça, né, Solange? Muito legal. Bom, a semana já começa com muitos prêmios para você que segue o Falando Nisso pelas redes sociais. O Instagram, por exemplo, tem um kit completo da Cooper para você levar essa delícia para casa. Vai no nosso perfil, na foto está explicando passo a passo como você faz para concorrer, tá? No Face, são 5 pares de ingressos do melhor cinema da nossa região. Claro que eu estou falando aqui do Kinoplex Vale Sul, um par para cada pessoa. E tem também, além disso, né, gente, uma cesta deliciosa de chocolates da Chocolândia para sua Páscoa. Então, curtiu? Compartilhou tanto a foto do Kinoplex quanto da Chocolândia, pronto, você já vai concorrer, tá? Lembrando que hoje é dia de dicas de saúde, junto com a Santa Casa de São José dos Campos. Bora trabalhar! Muitas vezes a mulher está naqueles dias, a mulher está na TPM, a mulher está com menopausa, a mulher está com dor, está com cólica e os homens não entendem. Mas às vezes nem a mulherada se entende, né? Também não dá para cobrar muito dos homens, não, né? Mas quando for menopausa, de repente, uma TPM, o que faz, hein, Solange? É tanta coisa na cabeça da mulher para a gente se preocupar, Luquinha. Você sabe, por exemplo, eu não sei, mesmo sendo mulher, quais são as doenças mais comuns que atingem aí as mulheres. Se a gente tem alguma dúvida, é hora de tirar essas dúvidas com ele que está aqui, o ginecologista e obstetra da Santa Casa de São José dos Campos, doutor Hermes Dadério. Doutor Hermes, por favor, quanto tempo a gente não recebe o senhor? Obrigada, viu, pela sua participação, doutor. Seja muito bem-vindo. Como vai? Seja bem-vindo, por favor, fica à vontade. Doutor Hermes, que cuida da saúde da mulherada, né? Legal. Mulherada dá muita dor de cabeça, doutor? Às vezes sim, às vezes tem mais queixas do que devia, né? Mas está sempre necessitando a prevenção, né? Até bom. O senhor deu uma palavra bem legal de deixa, queixas. Quais são as queixas mais comuns? As queixas mais comuns realmente são as alterações menstruais, que tem, né, na fase reprodutiva, e na fase de climatério, quando começa realmente a aparecer os sintomas da menopausa, onde ela tem irritabilidade, tem inchaço, alterações da menstruação. Então, são as queixas que aparecem normalmente, né? E as infecções vulvovaginais. Quer dizer, na época, vamos começar com as mulheres que ainda menstruam, etc e tal. Por que algumas mulheres têm muita cólica e outras mulheres não? O que provoca essa cólica e qual que é a melhor maneira de melhorar esse sintoma?
A cólica está relacionada ao fluxo menstrual. Então, para que se tenha a liberação da menstruação, sempre acontece a abertura do colo. Então, isso dá uma cólica que aparece e efeito hormonal também. Tem as que têm um índice mais alto de hormônio, onde apresenta uma intensidade maior de cólica, e outras não. E na prevenção das cólicas menstruais, a dismenorreia, que é o nome científico, então tem que se usar ou o anticoncepcional, é uma forma boa de se fazer o controle tanto do ciclo quanto da cólica, e os anti-inflamatórios também são suficientes para melhorar temporariamente, e às vezes tem necessidade de trocar esse anti-inflamatório para melhorar, que é cíclico, essas cólicas menstruais. Ok, então. Luquinha, lotado de pergunta aqui, mas tem gente na linha, viu? Pois é, Helena Sol, aqui de São José. Boa tarde, Helena. Boa tarde. Tudo bem, querida? Obrigado pela participação. Qual que é a sua dúvida? Ô, Luquinha, você tá um gato com essa roupa aí. Obrigado, né? Obrigado mesmo. Amarelinha, amarela. Tem que ser, né, minha linda? Tem que ser, né? Vamos lutar pelo nosso país, né? Qual que é a sua dúvida, Helena? Obrigado. Então, eu tomei hormônio 12 anos, eu tô com quase 60. E até hoje ainda tem calorão, doutor. Que é isso? Quando vai acabar? Ai, esse calor, imagina. Também é variável. Tem mulheres que entram na menopausa, tem um período de fogachos, essas ondas de calores, até mais ou menos 5 anos após a última menstruação. E outras persistem esses sintomas até mais longa data. Hoje, a reposição hormonal não se diz para fazer num período curto, mas pode fazer por um período longo, inclusive na prevenção da osteoporose, além do benefício das ondas de calor que ela tem, uma melhoria da pele com a reposição do hormônio. Então, tem isso, desde que se faça a prevenção de patologias mamárias, que está relacionada com o hormônio feminino. Exatamente. Tem uma querida falando justamente sobre isso, que ela foi detectada com câncer, está entrando na menopausa, ela quer saber como é que minimiza esses sintomas, mas daqui a pouquinho a gente responde, Luquinha. Pois é, tem pergunta aqui sobre, é verdade que tomar gelado provoca cólica? Tem hemorragia quando menstruo, o que eu posso fazer para parar? A gente quer ajudar você, mandar um abraço especial aqui para o nosso aniversariante do dia, o Paulo Eduardo Silva, que está assistindo a gente. Obrigado pelo carinho, Deus abençoe muito você, tá, querido? Agora a gente para um pouquinho nosso assunto para ficar bem informado com as notícias da redação. Vamos ao assunto do dia, né? Pelo menos 3.600.000 brasileiros, segundo dados oficiais, foram às ruas neste domingo manifestar descontentamento contra o governo do PT e apoio às investigações da Operação Lava Jato. Já o número contabilizado pelos organizadores, o volume de manifestantes dobra e chega a 6.600.000 pessoas. A força do movimento democrático e pacífico colocou mais combustível no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A gente está vendo imagens aí da Avenida Paulista completamente lotada. E saiu agora uma notícia, viu, Luquinha? Pode deixar essas imagens, Olê, das manifestações, porque, como a gente disse, não foi contra só um partido, não foi contra uma pessoa, não é um movimento político, é um movimento de descontentamento com os políticos do Brasil, com essa política que comanda o nosso dia a dia, que muitos parlamentares comandando as nossas vidas, olhando apenas o umbigo próprio, né? E não o nosso direito. E o ex-presidente Lula acabou de falar à PF, olha só o termo que ele usou, gente, que investigação contra ele é uma sacanagem homérica. Eu peço desculpa pela palavra, mas está aqui no site do UOL. Agora, por que é uma sacanagem homérica? Qual a diferença de se investigar um ex-presidente? Ele é mais do que quem? O crime que ele cometeu e que está sendo investigado, né? Se cometeu esse crime, é mais do que quem? Ele é mais como Jesus, como ele disse? É disso. Na verdade, as pessoas estão cansadas, né, Solange? Essa arrogância. Só que no Vale foram 83.000 pessoas que se mobilizaram para realmente pedir justiça para acabar com tudo isso, né? Bora mudar um pouco de assunto aqui, atualizar você com as notícias das principais rodovias aqui da nossa região, junto com o nosso amigo repórter Alexandre Soledade. Boa tarde, Alexandre. Segunda-feira aí tá com muito trânsito ou tá tranquila na Via Dutra? Oi, boa tarde, Lucas. Na rodovia Presidente Dutra, nesse momento, nós temos apenas um ponto de lentidão
aqui na região de São José dos Campos, no sentido Rio de Janeiro, onde aconteceu um acidente entre os quilômetros 141 e 143. Segundo informações da concessionária que administra a rodovia, a pista no sentido Rio de Janeiro tem agora o tráfego na pista expressa. Em São José dos Campos, o trânsito flui pela faixa da direita devido a esse acidente. Ainda não há maiores informações, aconteceu agora há pouco, entre os quilômetros 141 e 143, causando lentidão no sentido Rio de Janeiro da rodovia Presidente Dutra. Nos demais trechos da Via Dutra, até na chegada à capital paulista, a situação nesse momento é considerada tranquila. O motorista encontra um pouco de dificuldade também na Serra dos Tamoios, a SP-99, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, no quilômetro 66, mais 600 metros, no sentido litoral norte, a faixa da direita está interditada devido a obras. No demais, as outras rodovias que cortam a região do Vale do Paraíba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que leva a Campos do Jordão, Oswaldo Cruz, que leva a Ubatuba, tem trânsito normal nesse momento, com dia ensolarado, muito sol nesse momento, boa visibilidade, sinal verde para o motorista que está nas nossas estradas. Lucas. Obrigado, Alexandre. Esse sol continua e já a gente conversa sobre isso agora na previsão do tempo, né, Solange? Exatamente. Voltando a falar, né, porque não tem outro assunto hoje em todo o Brasil, as manifestações de ontem, Eduardo Cunha, né, que também está sob investigação, ele disse que quer instalar até esta sexta-feira, ou seja, nesta semana, o processo, a comissão do impeachment aí da presidente Dilma Rousseff. E a situação é tão caótica que as imagens dos protestos no Brasil foram destaque na imprensa ao redor do mundo. Na internet, os jornais argentinos La Nación e El Clarín chamam de cenas impactantes a quantidade de pessoas que saíram às ruas das principais cidades brasileiras para pedir a renúncia da presidente Dilma. Nos Estados Unidos, as agências que cobrem o noticiário econômico lembram que os protestos respingam no partido governista. A imprensa americana cita que as marchas por todo o país são reflexo do pior momento econômico do Brasil em décadas. O The Washington Post vai além e diz que as manifestações são um teste de fogo para o governo. Na Europa, a história ganhou destaque no site de notícias da BBC. A rede britânica reproduziu a recente declaração de Dilma, garantindo que não vai renunciar. A reportagem explica que a rejeição à presidente cresce na medida que a Operação Lava Jato avança. Na Espanha, o jornal El País fala que o protesto foi organizado por movimentos civis e com amplo apoio dos partidos de oposição. O francês Le Monde informa que a jornada de protestos foi pacífica, mesmo diante de um clima de tensão política que tomou conta do Brasil nas últimas semanas. Pois é, dia 18 agora está programado um protesto a favor do presidente Lula do ex-presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff. Vale lembrar que a manifestação de ontem, Luquinha, foi a maior já vista no país, maior do que a Diretas Já, a maior. E foi uma manifestação que foi feita no domingo, né? Dia 18, só se não me engano, é sexta-feira, o povo não trabalha, não? Eu acho estranho isso, né? Bom, o dia começou bonito e ensolarado, a semana parece continuar assim, como a gente vê na previsão do tempo, tá? Subindo a serra, então, a gente vê que não chove e a máxima chega a 22 graus em Campos do Jordão. A chuva, a gente está aparecendo aqui, mas é muito pouco provável que chova. Aliás, não só em Campos, como no Vale e também no litoral. Por exemplo, em Queluz, em Guaratinguetá e Paraibuna, a máxima chega a 27, 28 graus, pouca possibilidade de chuva, ou mesmo em Ubatuba e Ilhabela, com a máxima de 28 graus. O tempo está mais firmando, em Taubaté hoje está bem firme, a máxima de 29. Pode ser que chova amanhã ou quarta-feira, mas depois a semana também vai aumentando a temperatura e o tempo fica mais firme. E foi encontrada a última vítima do temporal em São Paulo. Hoje a gente também quer cuidar da saúde da sua boca, junto com o nosso querido Dr. Sorriso. Se você fraturou o seu dente ou ainda tem aquelas restaurações prateadas em cima dos seus dentes, não perca daqui a pouco restaurações estéticas no Falando Nisso.